vivo, hoje dia 11 de julho de 2026 e nós estamos aqui desejando um grande dia, um extraordinário dia, um bom dia para você que vai nos assistir, para você que vai estar presente, porque hoje é o dia da nossa leitura de número 133. Bom dia, Fernando. Então, assim, é um dia maravilhoso, é um sábado que Deus vai estar junto conosco para essa leitura da jornada da Bíblia capa a capa. Então, é o dia de número 133, né? Bom dia, Rodrigo. Então, que cada um aqui tenha um extraordinário dia, um sábado abençoado. Vou chamar aqui Nós vamos dar início à nossa leitura do dia de hoje, né? Nessa maratona fantástica. Bom dia, Amém. Fernando. Tenhamos um sábado abençoado, né? Bom dia. Amém, Bom amém. dia, Né? Rodrigo. Bom dia, o Rodrigo tá firme aí. Olha aí, que maravilha. Que bênção, né? E aqui tá 17 graus, e aí? Aqui, deixa eu ver, nesse computador aqui, 15. É sempre uns 2 graus, né? É. Mas deu sol ontem, vai dar sol hoje, pelo jeito, né? Não, a previsão é chuva aqui. Ah, é? Olha. Choveu bastante ontem. É. O Rodrigo tá em Astorga, dá uns 30 ou 40 quilômetros de Londrina, perto de Maringá também. E tá 18 graus, ele tá falando, tá um pouco mais quente que Londrina, né? Aí Mas tá já bom. a temperatura já é mais agradável, né? É, Que aqui nós estamos no blue, sim. com duas blusas aqui, calça de moletom e tal, porque Você, esfria mesmo. você imagina quem tá em Santo Augusto, Ijuí, Panambi. Oh, é uns 4 graus lá. Aí tá, vamos lá, né? Vamos Vamos fechar lá. os olhos, vamos fazer a nossa oração. Senhor, clamo a Ti pelo sangue de Jesus. Agradeço já por esse momento. É um momento fantástico, Senhor. É um momento que parece que a gente está levitando, porque o Senhor está junto. O Senhor está nos pegando nas nossas mãos e o Senhor está realmente nos abençoando. Obrigado por esse momento. Peço que o Senhor nos dê entendimento na leitura agora da Tua palavra. Só posso estar tocando no coração de cada um aqui. Acho que cada um tem um propósito, cada um tem uma necessidade, Senhor. E o Senhor não tem nos desamparado. Só quero te agradecer e oro assim em nome de Jesus. Amém. 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 Então nós vamos hoje fazer a leitura de 1 Samuel 29 e 30. Nós vamos fazer a leitura do último capítulo do livro de Romanos, que é o número 16. Olha só, um livro que nós estamos encerrando aí com chave de ouro, né? Nós vamos ler aqui o Salmo 133 e também nós vamos o Provérbios de número 11, né? Hoje é dia 11, então nós vamos depois ler o Provérbios de número 11, lembrando que nós iniciamos uma segunda coletânea do livro de Provérbios que começa no dia 11, ou no capítulo 11 e vai até o 24. Depois a gente fala sobre isso. 1 Samuel 29, versículo 1, os filisteus desconfiam de Davi. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Áfeca. Enquanto isso, os israelitas acamparam perto da fonte que fica no vale de Jezreel. Os 5 governadores filisteus marcharam para lá com as suas tropas divididas em grupos de 100 e de 1.000 soldados. Davi e os seus homens marchavam atrás de Aquis. Então os comandantes filisteus perguntavam: o que é que estes hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu: este é Davi, um oficial de Saul, o rei de Israel. Ele está comigo já faz algum tempo, desde que se revoltou contra Saul.
e desde o dia em que chegou não vi fazer nada de errado. Mas os comandantes filisteus ficaram muito zangados com Aques e disseram: mande esse homem de volta para a cidade que você lhe deu. Não deixe que ele entre na batalha conosco. Ele é capaz de virar contra nós durante a luta, pois a melhor maneira dele conseguir a boa vontade do seu patrão seria matar os nossos homens. Além disso, esse é Davi, a respeito de quem as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. Então Aques chamou Davi e disse: juro pelo Senhor Deus vivo que você tem sido fiel a mim, e eu ficaria muito contente se você lutasse ao meu lado nessa batalha. Não encontrei nada de errado em você desde o dia em que chegou até hoje. Mas os outros governadores não gostam de você. Portanto, volte para casa em paz e não faça nada que possa desagradar esses governadores. Davi respondeu: o que foi que eu fiz de errado? Você não encontrou em mim nenhuma falta desde o dia em que comecei a trabalhar para você. Então, por que não posso ir com você, que é o meu patrão, que é o meu rei, para lutar contra os seus inimigos? Aques respondeu: eu sei disso e considero tão fiel quanto um anjo de Deus, mas os comandantes disseram que você não pode ir lutar conosco. Portanto, amanhã de manhã, você e os outros que abandonaram Saul e passaram para o meu lado, levantem-se bem cedo e vão embora logo que amanhecer. Assim, no dia seguinte, Davi e os seus homens se levantaram de madrugada a fim de voltar para a Filistéia, e os filisteus subiram para Gisrael. 1 Samuel 30, versículo 1. Guerra contra os amalequitas. 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram e viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas haviam sido levados embora, então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. As duas mulheres de Davi, Ainoã de Gisrael e Abigail, a viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas, mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem a ele, disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vai atrás deles, você o pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeirão de Bessor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou o seu caminho com 400 homens, e os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão, e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida e água, figos secos e 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer nem beber. Mas depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é o seu dono? De onde você é? Eu sou egípcio, sou escravo de um amalequita, respondeu ele. O meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Queretitas, na região sul de Judá, e o território do grupo de famílias de Caleb, e queimamos a cidade de Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele. Se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará, nem me entregará ao meu dono.
Então ele levou Davi, a Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo, festejando, por causa das grande quantidade de coisas que haviam tomado na terra dos filisteus, na terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou, lutou até o anoitecer, e nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas duas mulheres, e trouxe de volta tudo o que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens e todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: esses animais são seus. Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele e haviam ficado atrás no ribeirão de Bessor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens, e Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários de mau caráter que tinham ido com Davi disseram: eles não foram conosco, por isso não lhes daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e os seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Davi fez dessa ordem uma lei e até hoje ela é seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ziclag, pegou a parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com esta mensagem: este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, Jatir, Aroer, Sifimote, Estemoa, Racal, Orma, Boraçã, Atasse, Hebron, e também as cidades das tribos dos Jerramelitas e dos Queneus, todos os lugares onde Davi e os seus homens haviam estado. Amém? Amém. Fechamos aqui Glória. então. Fechamos aqui então o livro de Samuel 29 e 30, que está no Velho Testamento, e nós vamos agora para o Novo Testamento, com o último livro, né, com o último capítulo, né, do livro de Romanos. Então, Romanos teve 16 capítulos, e o Fernando, então, vai fazer a leitura desse último capítulo de Romanos aqui. Amém? Amém. Saudações pessoais. Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Sencreia. Recebam essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente, a mim e a mim também. Mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Eles arriscaram a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles. E não me somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles. Saudações ao meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro a crer em Cristo na província da Ásia. Saudações a Maria, que tem trabalhado muito por vocês. Saudações a Andrônico e a irmã Júnia, meus patrícios judeus, que estiveram comigo na prisão.
Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Saudações a Ampliato, meu querido irmão no Senhor, e também a Urbano, nosso companheiro de trabalho no serviço de Cristo, e ao meu querido amigo Estaques. Saudações a Apeles, um irmão que tem dado muitas provas da sua fé em Cristo. Saudações ao pessoal da família de Aristóbulo. Saudações a Herodião, meu patrício judeu, e aos irmãos no Senhor da família de Narciso. Saudações a Trífena e a Trifosa, irmãs que trabalham no serviço do Senhor, e a minha querida amiga Pérside, que também tem trabalhado muito para o Senhor. Mando saudações a Rufo, trabalhador que tem se destacado no serviço do Senhor, e a mãe dele, que sempre me tratou como filho. Estamos lendo Romanos 16, no versículo 14. Saudações aos irmãos Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, e a todos os irmãos que estão com eles. Saudações a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, ao irmão Olimpas e a todas as pessoas do povo de Deus que estão com eles. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações a vocês. Conselhos finais. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o Senhor, o nosso Senhor, mas a si mesmos, por meio da conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês. Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus patrícios judeus, também mandam saudações. Eu, Tércio, que escrevi esta carta que Paulo ditou para mim, mandou saudações a vocês. O meu hospedeiro Gaio, em casa de quem a igreja daqui se reúne, manda saudações a vocês. Erasto, o tesoureiro da cidade, e o nosso irmão Quarto também mandam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Louvor a Deus. Louvemos a Deus, pois Ele pode conversar com vocês, Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o Evangelho que eu anuncio. Isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo, e de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora por meio daquilo que os profetas escreveram. E, por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Ao Deus único e sábio seja dada a glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém.
Amém, né? Então, aqui, nesse fechamento do livro de Romanos, Paulo encerra aqui a carta saudando muitas pessoas, mostrando que o evangelho também avança por meio de relacionamentos, serviço e fidelidade, né? E Romanos aqui termina exaltando a Deus, que é poderoso para nos confirmar o evangelho. Então, é uma bênção esse livro aí de Romanos, né, onde Paulo conta todas, desde quando realmente ele foi alcançado por Jesus, né, ele descendo lá, ele acabou ficando cego por um período, e ele, na verdade, ele tinha um nome, acho que de Saulo, e, na verdade, assim, ele foi um romano e que perseguia realmente os israelitas, os judeus aqui, né? Então, é uma bênção. E a gente passa agora para fazer a leitura do devocional. E hoje nós temos aqui os Salmos de 133, né? Maravilha, são 133 dias e você deve estar chegando aí aos seus 52, 51 ou 52 dias, né? 51 dias. Amém, amém. Então passo aí para você fazer essa leitura e essa leitura maravilhosa aí. Amém? Amém. Salmo 133, união e paz. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Amém. Amém, né? Amém, né? Poxa aí. União e paz, né? Então, canção aqui aos peregrinos de Davi, né? Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos, né? Então, Deus aqui não está fazendo nenhuma discriminação de nada, né? Ele está mostrando que a gente tem que estar sempre em união, né? Unidos, né? Unidos. Verdade. Amém. Então, nós vamos agora para Provérbios 11. Então, Provérbios, ele tem três coletâneas. A primeira foi do capítulo 1 ao capítulo 10. E aí ele foi sobre o convite à sabedoria. E agora, do capítulo 11 ao capítulo 24, nós vamos ver aqui os ditos ou os ditados dos sábios ou os drivers aos sábios aqui, né? Então, são alguns insights aqui que Deus está colocando para a gente nessa leitura do capítulo 11 de Provérbios. Então, capítulo 11 de Provérbios, versículo 1. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. O orgulho será humilhado, o orgulho será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade, a perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada. O homem honesto escapa da angústia, porém o mal a recebe em lugar dele. Porém o mal a recebe em lugar dele. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas, e há gritos de alegria quando morre um homem mau. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado.
O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. O país que não tem um bom governo cairá com muitos conselheiros. O país que não tem um bom governo cairá com muitos conselheiros à segurança. Quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica maldade acaba se prejudicando. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito, na certa será recompensado. Quem está resolvido a agir direito viverá, e quem insiste em fazer o mal morrerá. O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. A beleza da mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Os planos dos bons trazem felicidade, o que os maus planejam produz o ódio. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas, as outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. O comerciante que armazena mantimento, esperando o preço mais alto, é amaldiçoado pelo povo, mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus serão castigados, né? Então aqui nós tivemos 31 versículos do capítulo 11 de Provérbios. E eu marquei aqui o de número 14 e eu quero fazer a leitura aqui de duas versões. Uma nessa versão que nós estamos lendo aqui, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que é o versículo 14. O país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros a segurança. E na Bíblia, e na Bíblia, que é a King, deixa eu ver certinho, King James, né, que é fiel, a de 1611, é uma outra versão. Ela fala o seguinte do capítulo 11 e o versículo 14, né? Onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança, né? Então, assim, só algumas mudanças aí, no final é a mesma situação, né? Então, tem uma outra versão aqui que fala assim: sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Então, qual que é o grande segredo aqui por trás aqui do sábio, né? O grande segredo é você ter uma multidão de conselheiros que ele possui, né? Então, está mostrando onde estava a sabedoria do rei Salomão. Ele tinha realmente uma multidão de conselheiros, de 12 tribos, ele tinha 24 conselheiros, né? E a pergunta que fica: você tem conselheiro? Esse conselheiro serve para dar um respaldo para a gente, mas não é para governar a nossa vida. Então é importante a gente ter conselheiro. Eu sempre conto uma experiência e vou realmente relatar aqui de novo. Eu perguntei para um presidente de uma cooperativa no Rio Grande do Sul quem tem sido o seu conselheiro, né? Ou se você tem conselheiro. E ele respondia: pois é, nós temos 30 conselheiros na cooperativa que vai fazer 60 ou 65 anos.
E eu perguntei assim, poxa, que bom, hein, você ter 30 conselheiros. Agora, quanto tempo estão esses conselheiros nesse período aí de 60 anos de existência da cooperativa? 50% aí, com certeza, tem mais de 15 anos aí, ou se não tiver mais, né? E aí acabei perguntando para ele, e o que, que de novo, qual o conselho novo que esse conselheiro de 15 anos pode trazer para a cooperativa? E ele realmente ficou assim muito, baixou a cabeça e ficou pensativo. E aí, quando eu encontrei ele novamente, isso foi durante a semana, né? Falei com ele numa segunda, e na quarta encontrei ele de novo, e ele me chamou num canto e falava assim: Pois é, você me deixou para ter uma reflexão, e essa reflexão realmente moveu muito, né? Porque eu fiquei me perguntando. Então, falei aí com o presidente do conselho, com o pessoal todo aí, a gente vai fazer uma renovação dos conselheiros. Então, fica aqui para a gente entender o seguinte: primeiro, quem tem sido o nosso conselheiro? Segundo, será que a gente está recebendo conselho sempre da mesma pessoa com um bom tempo? O que que isso pode trazer de novo para a gente, né? E agora, há 2 dias atrás, eu falava com uma pessoa, inclusive daí de Porto Belo, um corretor, e ele falou assim: Pois é, a minha cliente me pediu uma opinião sobre determinada coisa, né, um imóvel. E aí eu falei para ele: E você deu opinião? Falei: Dei opinião. E você sabe qual que é a diferença de uma opinião para uma sugestão ou para um conselho? Ele falou: Não. Mas se você tivesse que receber hoje, você receberia, se você quisesse receber, o que que era? Era um conselho, uma opinião ou uma sugestão? Aí eu acho que é um conselho, mas eu vejo também que a opinião é forte. E aí eu peguei e expliquei para ele, né, que eu teria que dar uma confirmada, mas em Provérbios, se não me engano, 13, 20, eu sei que é Provérbios, diz que os tolos só gostam de dar opiniões. E quando eu falei isso para ele, ele ficou assim, eu falei: Pois é, a opinião você não tem que receber e nem dar, porque é de quem não viveu, é de quem não tem resultado. O conselho é só de quem viveu, que tem resultado. A sugestão também, o cara teve um resultado, ou pelo menos ele vai falar de um amigo que teve um resultado. Então está dando uma sugestão pautada numa coisa que aconteceu. Então fica para a gente pensar, né? Você tem conselheiro? Se você tem conselheiro, procure obter conselho dele e não opinião. Amém? Amém. É por aí. Muito bem. Então, a gente vai encerrar, fazer a nossa oração. Senhor, eu te rendo graças, Senhor, porque o Senhor tem sido bom todos os dias conosco. Agradeço, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia que não tem fim. Que esse dia, Senhor, seja um dia de bênçãos. Que esse dia seja um dia também da gente ir à busca do aprendizado e de conhecimento. Que o Senhor possa estar abençoando lá aquele evento da irmã lá, da Dayana, e que nós possamos estar presentes para entender um pouco daquilo que ela vai passar, que a gente possa usar no nosso dia a dia. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado aí pela vida do Fernando, obrigado pela vida dos meus netos que estão aqui em casa, pela minha esposa, pelos meus filhos, genro, nora, obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa a esposa e a filha do Fernando, abençoa a vida das pessoas que entraram aqui, das pessoas que estarão assistindo. Eu já agradeço aqui e oro em nome do teu filho amado. Amém. Amém, Amém. Fernando. Glória a Deus. É isso Uma, aí. uma notícia para você que a nossa de ontem já está no YouTube, no meu canal do YouTube. Opa! Meu canal do YouTube é Agrofocalização. Ah, legal. Pois, se você quiser dar Vou uma olhada, nós já me estamos inscrever no entrando. seu canal lá. Isso, já estamos entrando no YouTube lá. Amém? Amém, Nivaldo. Um bom final de semana, um bom sábado. Para nós, hein? Deus abençoe. Aproveite, desfrute tudo que você tem direito. Que Deus abençoe aí e até amanhã.
Amém. Até amanhã. Tamo Vamos junto. só, vamos fazer um print aqui, Fernando. Vamos fazer um print aqui, que hoje eu peguei em outro local. Aqui está mais claro, né? Está mais. Valeu. Beleza? Abraço. Outro. Tchau.